A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo app, pelo YouTube ou pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Via Literário, Encontros em Prosa e Verso. Esse programa, que vai ao ar toda quinta-feira às 22h30 e tem reprises durante toda a semana, traz para você, nesta edição, Gabriel Xavier recitando um poema de Bira Lima, que é autor da Via Literário e o nosso convidado do Vozes Literárias desta edição. Nós temos a crônica da semana, sempre com Leila Oliveira, que inclusive nesta edição estará comigo, dividindo o espaço de entrevista com o Bira Lima. Então, hoje você não tem apenas Rafael Gama como entrevistador, você tem também a nossa cronista Leila Oliveira conversando com o Bira Lima. No Vitrine da Via, sempre as recomendações de leitura dos títulos que fazem parte do catálogo da Via Literário, comandado por ele, o Gabriel Xavier, e nós não vamos ter um momento musical, porque essa é uma edição dedicada ao Dia das Crianças. Então, assim como no Vitrine da Via, vocês terão apenas títulos de literatura infanto-juvenil, no momento cultural, no momento que fecha esse nosso programa, nós vamos ter Carmen Camuso fazendo a leitura de um livro infanto-juvenil chamado Asas, cuja autora é a nossa querida Leila Oliveira. Então, esse é o Via Literário Encontros em Prosa e Verso para você. Um 162, Bira Lima. A intenção era apenas perder o fôlego, mas perdi a pose, perdi a fala, perdi o rumo, perdi o sono. Aqui, com tu, ganhei grandezas, fiquei extravagante. Quero mais é esbanjar essa doce alegria. A você que acompanha o Via Literário, Encontros em Prosa e Versos, chegamos agora ao quadro Vozes Literárias. Esse espaço de diálogo em que recebemos as autoras e autores do catálogo da Via para uma conversa sobre sua vida, sua obra, suas inspirações. E hoje vamos fazer jus àquele ditado que diz que a antiguidade é posto. Nós recebemos com muita alegria o autor que publicou o primeiro livro da editora Via Literário, Almas e Linhas, de Ubirajara Couto Lima. Calma. Você deve estar se perguntando, esse não é o autor de Almas e Linhas. O autor de Almas e Linhas é o Bira Lima. É justamente ele, o Ubirajara Couto Lima, o querido Bira Lima, que recebemos aqui com muito carinho, né, com o reconhecimento do seu pioneirismo em parceria com a Agenda Gasparetto da Via Literário para começar essa história e do seu talento como poeta. E a sua versatilidade também como docente, como professor, nas mais várias áreas do campo da educação. Então, Bira, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite, por vir de Vitória da Conquista para cá. Ou é Salvador que você está agora? Salvador. Né? Falou que ele é professor da UESB, e aí eu fiquei com essa coisa da Vitória da Conquista. Mas assim, de Salvador para cá, para poder gravar presencialmente, nós já tínhamos ofertado a possibilidade de fazer, né, online, mas o Bira teve todo o cuidado de estar aqui conosco. Então, em tributo a você que nos acompanha, nós vamos conversar sobre esse talento, né, que é o jovem Bira Lima. Como vocês perceberam, eu estou acompanhado hoje aqui da nossa querida Leila Oliveira, que é a cronista de todas as nossas semanas e que também divide comigo a apresentação deste programa, entrevistando autoras e autores do Via Literário. Leila está aqui porque tem uma trajetória de acompanhar a história da produção literária do Bira Lima, e vai dividir conosco essa conversa, tornando ela uma conversa até muito mais interessante pela sua espontaneidade e pela identificação que ela tem com a obra do autor. Então, Leila, a palavra para as suas boas-vindas e para a gente iniciar essa conversa. Agradeço a confiança, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Tá certo. Eu vou apresentar o nosso querido Bira Lima com um breve currículo, um resumo da sua biografia. E como você já sabe, logo após essa apresentação, tem um alinhavo que o autor faz a respeito daquilo que não está tão presente aqui na sisudez de um currículo, mas que permeia uma trajetória vista ele por ele ou ela por ela. Então, Bira Lima, vou pescar, gente, porque é um currículo muito longo. Ele é licenciado em Pedagogia pela UESC,
pós-graduado em psicopedagogia também pela UESC, tem mestrado em educação pela UFBA e está cursando o doutorado em ciências da educação pela Universidade do Porto, em Portugal. Ele é palhaço, ele é casado com Carolina e pai de Gabriela Izuri. Foi professor e coordenador pedagógico da Rede Municipal de Educação em Ilhéus, é professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia desde 2004, onde se dedica à área de políticas públicas da educação. E atualmente, Bira é coordenador da pós-graduação em gestão educacional. Como eu disse no início, Bira foi o autor do primeiro livro publicado pela Via Literária, o Almas e Linhas, no ano de 2004. Em 2012 ele publica Indômitos e Coeses, em 2022. Esses todos de poesia. Os acadêmicos são as práticas de participação institucionalizadas e sua relação com a cultura política, um estudo sobre o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundep, em 2016, e em 2017, Múltiplos Olhares, a gestão educacional em foco. Bira, ele por ele, que é Bira Lima? Complicado. É uma pergunta complicada, mas assim, Bira por Bira, eu sou um desassossegado, né? Eu sou um... Eu até na pré-entrevista, para responder assim, algumas questões que vocês mandaram, eu fiquei pensando, né? Eu acho que tem duas questões sobre mim que elas são muito importantes e pontuar aqui. Eu costumo dizer que eu conhecia o não lugar. Eu conheci o mundo antes de conhecer a casa. E eu digo isso porque eu conheci o não lugar muito cedo, né? Primeiro, quando eu entendi que eu era um homem negro. E quando você nasce negro e pobre nesse país, você aprende a se odiar, né? Essa é uma primeira questão. E isso quando você aprende a se odiar, você começa a morar fora de si, né? Essa é uma primeira questão. A outra questão é quando eu descubro que sou adotado aos 9 anos. E esse é um marco importante, porque é exatamente quando eu começo a escrever. Então eu sou essa pessoa, esse desassossegado que conhece o não lugar desde muito cedo. Nossa, que interessante. A gente estava falando antes, né, da indignação, que é muito inspiradora, né? E essa palavra, desassossego, né, para mim tem muita confluência com isso da indignação. E aí você fala disso, da sua história, de descobrir que você morava fora de si e depois que morava fora da família, né? Vamos dizer assim, consanguínea. Né? Isso é uma questão interessante, assim, porque, claro, com terapia e tudo isso, para tentar lidar com essa... Hoje, né? Para lidar com essa história toda, porque eu digo que a minha primeira companhia, de fato, foi a poesia. E não é à toa que eu começo a escrever aos 9 anos, né? Na verdade, eu começo a nominar coisas que eu nem sabia o que era. E quando eu descubro que eu sou adotado, eu não conto aos meus pais. Minha mãe morreu em 97 e ela não sabe. Ela morreu sem saber que eu já sabia que eu era adotado. Meu pai só veio saber recentemente porque eu resolvi encarar essa história, entender a minha história. Mas isso é muito importante para essa minha história, essa minha percepção no mundo, né? Essa minha percepção no mundo, fora de casa, fora do lugar, de olhar para aquela família e dizer que quem sou eu, não sou daqui. E isso foi tão decisivo porque eu comecei a me sentir assim no mundo, assim. Eu sempre me sinto fora do lugar. Eu sempre me sinto fora do lugar. Em qualquer lugar que eu esteja, há poucos lugares e há poucas relações em que de fato eu me sinto em casa. No geral, eu sou esse sujeito que desassossegado mesmo. Eu tô olhando para o mundo e talvez seja por isso, como o Ferreira Goulart diz, né? Tem que ter capacidade de espanto para poder escrever, para poder fazer poesia. Nunca foi muito difícil para mim estar espantado, porque eu tô sempre olhando para o mundo assim também, com esse olhar um pouco de fora. Ô Bira, e o olhar do encantamento? Onde é que o pequeno Bira se encanta pela palavra? Rafa,
eu começo a escrever, não tinha nenhuma pretensão, não existe aí nenhuma pretensão de mostrar a ninguém, de que as pessoas vissem isso. E só um pouco depois, e já encantado pela palavra, né? Já encantado pela palavra, pelas letras, pelos livros. Eu lembro que lá em casa não tinha muitos livros, né? Lá em casa, pra vocês terem uma ideia, é uma casa em que minha mãe é analfabeta e meu pai semi-analfabeto. E eu fui alfabetizado em casa, e eu gosto de contar essa história porque eu fui alfabetizado em casa. Inclusive, até os 12 anos, mais ou menos, eu não sabia, até os 10 anos, eu não sabia que minha mãe era analfabeta. Porque meu pai deixava as lições para eu dar conta ali, para eu ler as palavras, e minha mãe que ficava me observando, né? E ela pediu para eu ler. Leia aí para ver se tá bom. Aí eu lia e tal. Então, quando eu gaguejava, ela falava, isso não tá bom, lê de novo. Então, assim, É muito essa mulher sabe. essa mulher sabe das coisas, ela sabe ler, ela tá sabendo, ela sabe ler e tal. E eu só depois é que eu vou descobrir que minha mãe não sabia ler. Mas, então não tinha essa pretensão, eu não tinha essa pretensão de, nunca tive, né, quando eu começo a escrever, era para consumo próprio. Era para consumo próprio. E nessa formação de leitor inicial, antes ainda de escritor, quais foram os autores que lhe referenciaram e que deram esteio? Muita gente, assim, muita gente. Eu lembro de que com 15 anos, havia um escritório de uma empresa de engenharia que construiu a rodoviária de Ilhéus, fez um monte de obra em Ilhéus. E esse escritório foi desmontado e um monte de livros eles jogaram no lixo, assim. Eles estavam saindo do lugar e tal. E eu lembro que eu fui lá e recolhi várias coisas. Eu lembro que com 15 anos eu li A Montanha Mágica de Thomas Mann. Entendi pouca coisa, claro, mas eu lembro disso, assim, de achar aquela obra enorme, assim, e ler e ficar encantado. Com relação a essas muita coisa, assim, desde os canônicos, né, o Drummond, o Quintana, a Cecília Meirelles, o João Baldo Ribeiro, o Jorge Amado, desde todos esses, mas assim, os que de fato me despertaram uma coisa diferente foi quando eu começo a ler, conheci a geração mimeógrafo, a geração marginal, né? A geração marginal ali, os autores chamados de marginais, poesia marginal. Aí Ana Cristina César, o Leminski, o Chacal. Porque ali eu vi primeiro por essa coisa da poesia livre, né? Do exercício da poesia livre. Que outros já faziam, claro, mas ali, sobretudo, a ironia, a marginalidade, o que o mundo, a cotidianidade, sabe? Quebra de padrões também estéticos. A quebra de padrões estéticos. Ali eu entendi que, assim, que o meu mundo, que era tão pouco interessante para tanta gente, era interessante. Se eu conseguisse transformar, escrever sobre aquilo era interessante, né? Que aquilo poderia dar poesia, aquilo poderia ser literatura. Ali para mim foi um achado, assim, um achado importante. Tem uma peculiaridade que eu sei, ele é da pedagogia, mas trabalhou na UESC em letras, no Centro de Estudos Portugueses. Então, assim, nada melhor para alguém, né, que constrói essa história, né, de escritor e que fala com tanta propriedade. Sim, eu passei no concurso para funcionário da UESC e por essas obras do acaso, eu fui designado para trabalhar no Centro de Estudos Portugueses. E aí, eu dei de cara com Tica Simões, né? No Centro de Estudos Hélio Simões, do pai dela, né, que leva o nome do pai dela, e que é uma biblioteca setorizada. Então, assim, aí de repente tem contato com o Gabinete Português de Leitura,
contato com o Instituto Camões. Aí a gente organizava os eventos, aí a gente organizou um dos maiores, né, o Seminário Internacional Luso-Afro-Brasileiro, e daqui a pouco tá minha conta na sala do Centro de Estudos Portugueses e eu fui recebê-lo, né? Tanto que eu tenho um livro autografado e de repente eu tô com minha conta na sala, assim, isso foi uma janelona, assim, uma coisa que abriu para o mundo e ali eu falei, é disso que eu gosto, assim, esse é um mundo que eu gosto. Você fala de se sentir pouco à vontade, e aí eu me lembro, né, das aulas de letras, porque é muito, assim, caricato do poeta, assim, aquela visão clássica do poeta de se sentir um pouco estranho, né, no mundo. E aí, assim, isso tem um pouco a ver com a poesia que a gente separou, que é aqui do seu livro, Coeses, que é o Caçulinha, né, o mais recente. E que a gente vai integrar aqui o quadro A Te Dedico, assim, usar a tua palavra para te dedicar, né? Que é palavrão. Analfabeta, minha mãe xingava com desenvoltura. Entre uma palavra e outra, um palavrão. Foi assim que entendi que a palavra diz na fixidez burocrática de comunicar, mas que o palavrão provoca, expõe e penetra porque dialoga com as premissas da vida. Sem mais palavras, minha mãe me fez poeta. Isso. Muito bom, muito Minha mãe, analfabeta, me fez poeta. Bira, você disse que a transição de leitor para escritor se dá aos 9 anos, em contexto da sua descoberta. Agora, quando é que de fato você entende que aquilo que você escrevia e guardava para você precisava ganhar o público, precisava tocar a sensibilidade das pessoas? Sim. Não começa com a poesia. Começa com a minha entrada num grupo adolescente da Igreja Católica, da paróquia local, e que não era por interesse religioso, não era por interesse religioso, mas era um lugar que eu olhava e dizia assim, pô, aqui eu acho que eu posso exercitar a minha escrita. E aí eu comecei a escrever, a gente montou um grupo de teatro e eu comecei a escrever algumas peças para esse grupo, né, coisas bem amadoras, claro. Aí eu comecei a escrever para esse grupo de adolescentes. E ali veio uma coisa muito legal, assim, de repente falar assim, pô, meu texto ganha vida, meu texto ganha energia, meu texto ganha uma voz, meu texto ganha um corpo, né, que escrever e ver isso acontecer e tal. E aí sim eu começo a entender que e ganhar coragem para dizer assim, pô, meu texto pode ir para o mundo. Não foi com poesia. E de certa forma foi, porque assim, muito do que eu colocava nas peças eram também poesias, né? Eram também. Eu lembro que a gente chegou a competir em Piauí, fomos para Piauí, competir esse grupo com uma peça que nós montamos, com o texto meu, e nós ganhamos uma premiação lá. Então, era uma peça sobre combate à AIDS, era próximo do dia 1º de dezembro, então foi algo assim. E nós ganhamos uma premiação, e aí eu falei, pô, então eu sei escrever, e continuei a produzindo, a fazendo, até que tem essas trocas de padre das paróquias, né, e aí chegou um padre que disse que ali não tinha espaço para isso. E aí eu falei, agora eu vou escrever para outras pessoas, O que nós poderíamos encarar como uma arbitrariedade desse padre, de fato foi, mas nos oportunizou tê-lo. Escritor que resolveu então colocar a obra para um alcance ainda maior. Bira, como é que o professor que lida com a política educacional consegue ser poético nessa região? Essa pergunta é boa. No início deste ano, a Viviane Mosé, filósofa, poeta,
esteve em Jequié para a abertura da Semana Pedagógica. E eu não pude estar, porque eu estava com outros compromissos, não pude estar lá. E aí eu recebi, assim, passou umas 2 semanas, eu recebi um vídeo que um aluno mandou. Aí eu abri assim, era a Viviane Mosé mandando um recado para mim. Qual era a questão? Como foi? Eu falei assim, como assim? Qual foi isso? Um ex-aluno estava lá na Semana Pedagógica, falou para a Viviane Mosé que eu leio poema na sala, nas minhas aulas, início, fim, em qualquer momento eu leio poemas meus de outras pessoas, de outros autores, outras autoras, e que tinha marcado, que ele tinha sido marcado por isso, assim, né? E aí ela manda um recado, assim, eu tô sabendo que você... E aí eu fiquei pensando, pra você ter uma ideia, Rafa e Leila, eu não consegui botar esse vídeo ainda botar no mundo esse vídeo, tá lá guardado, de vez em quando eu falei assim, cara, isso é verdade. E eu fico pensando muito sobre isso, me fez pensar sobre isso, das maneiras como a gente chega nas pessoas e o que é que fica de nós nas pessoas, né? O que é que eu consigo deixar de mim nas pessoas, porque eu tenho 2 disciplinas de políticas públicas em educação, políticas 1, políticas 2, ambas 60 horas, e talvez não tenha ficado entendimento sobre financiamento, sobre gestão, sobre nada disso, mas ficou poesia, ficou outras coisas, né? Ficou outras coisas, né? Eu fico feliz por isso. E já que a poesia fica e toca, vamos pedir para ele falar poesia, para ele recitar a poesia dele? Vamos. Você quer dizer? Deixa eu ler aqui uma que eu gosto bastante, que tem a ver também com esse meu processo de produzir. E assim, o que é que me inspira, o que é que me encanta, como é que eu escrevo. Eu vi você falando sobre doutorado e eu escrevendo a tese em Salvador, em casa, para quem escreve, sabe que escrever tese, sobretudo, sabe que escrever é um ato solitário, extremamente solitário. E eu ali naquela solidão, tentando produzir. E eu não sei se vocês devem lembrar, agora deu uma arrefecida, mas vocês devem lembrar que teve um tempo aí que o carro do ovo bombava, né? O carro do ovo era um fenômeno. E eu ali tentando produzir teoricamente com vários autores, com teorias tantas, e aquele carro passando ali e tal. Aí falei, vou desistir por hora aqui de escrever tese e vou fazer poesia. E aí eu escrevi esse poema chamado Eudaimônia, que eu digo assim: enquanto debatemos sobre o mundo pós-capitalista, pós-democrático, pós-apocalíptico, pós-industrial, pós-moderno, o megafone anuncia que o carro da felicidade tem ovos novos e graúdos. Muito bom. Pura perspicaz. Assim, você parece ter muito essa influência, né? Que você falou sobre a poesia marginal, né? Seus versos curtos, Sim. muito curtinhos, Sim. assim, acaba atingindo diversos públicos, né? Eu mesmo sou encantada. E aqui, como você acabou de falar, né? Tratando do cotidiano, né? Questões cotidianas simples, que todo mundo passa, né? Quem nunca ouviu, quem nunca passou por essa situação de tentar se concentrar e tá um barulho qualquer, seja o do ovo, né? Muito bom, muito bom. Agora, não é fácil, né? Porque, assim, eu tava até falando ali fora, antes da gente entrar aqui, que, assim, eu tenho com muita gente que escreve, claro, isso não é uma coisa exclusiva minha, mas, assim, a obsessão pela palavra, né? A obsessão pela palavra é grande, não é fácil, porque quando eu entendo que meu estilo, digamos assim, de escrita é concisa, que eu gosto de escrever assim, que é curto, né? Meus poemas são curtos, né? Um amigo meu diz que eu sou minimalista. Eu sou um poeta minimalista. Quando eu entendo isso, isso também me trouxe uma dificuldade, assim, porque
buscar a palavra, vira uma busca, uma labuta grande, assim. Eu já passei 2 anos tentando encontrar um pedaço de um poema, assim. Eu tinha uma amiga que estava passando por uns problemas sérios, assim, e depois de uma conversa com ela, eu em casa, aí me veio assim, aí eu escrevi, a luz acesa e a casa vazia. Aí eu fiquei com isso, falei, pô, isso é legal, a luz acesa e a casa vazia. Aí eu fiquei com isso. Mas falei, mas não terminei, tá faltando alguma coisa aqui, vou tentar achar. E ficava com isso assim na cabeça, né? A luz acesa, casa vazia, e aí vai pro mundo, aí eu como, aí eu trabalho, aí eu durmo, aí a luz acesa, casa vazia, assim. E aí eu, na UESB, dando aula, à noite, saía assim de uma aula, e aí conversando com os alunos naquele final de aula, assim, saindo da sala, saindo do pavilhão, e uma aluna comentou alguma coisa, aí do nada, tanto que ela se assustaram, que eu falei assim, eu encontrei meu poema, encontrei a parte do meu poema que eu estava procurando. Finalmente. Foi. E aí o poema ficou, né? A luz acesa e a casa vazia, e você absorta, ocupando o cômodo que há entre as lacunas. Então tem uma busca grande, assim, não é fácil, né? Não é uma coisa... Mas ao mesmo tempo me dá imenso prazer, assim, essa busca, porque a palavra tem um valor muito grande e só ela cabe. E só há uma palavra que cabe. Eu vou testando outras. É verdade. É interessante que ele fala que falar um pouco da sua inspiração, você vai poder falar mais, que fala pra esquecer, né? Muito um desabafo, assim, mas me veio isso porque, assim, na hora que você busca tanto uma palavra dessa forma, é quase que uma obsessão, né? Você tá fazendo uma escultura. É algo que é além desse esquecer, que não é muito do momento, né? Mas ao mesmo tempo importuna também. Porque eu tava... Porque enquanto você não acha essa palavra, você não consegue desapegar. Contextualizar aqui, porque eu e Leila, a gente estava conversando ali antes de entrar aqui para a entrevista, e eu falando assim, por que você escreve? Eu falei assim, eu sinto fisicamente a necessidade de escrever. Eu chego a sentir fisicamente isso, assim, contei pra ela uma situação recente, agora terça passada, que eu tava dei aula de manhã, fui almoçar e voltei para dar aula à tarde, e aí fui pra sala 1h30, a aula começava às 2h, e fiquei ali, eu tava meio agoniado, assim, não sabia o que era e tal. Aí eu falei, aí peguei um papel e comecei a escrever, e saiu um poema ali, depois disso eu fiquei tranquilo, assim, me tranquilizou. Eu chego a sentir fisicamente essa necessidade de escrever. Agora, quando me perguntam assim, para que eu escrevo, e aí Saramago diz que escreve, por exemplo, Saramago diz que escreve, a gente escreve, as pessoas escrevem, o escritor escreve, sobretudo porque a gente morre, né? Então, a gente sabe que morre, então escrever é uma forma de se imortalizar. Aí eu já me perguntei muito sobre isso, e todas as vezes vinha sempre a mesma resposta. E eu achava que ela não era legal. Assim, eu achava que ela não era uma resposta legal. Mas hoje eu estou convencido de que é isso mesmo. Assim, eu escrevo para esquecer. E eu escrevo para esquecer. Eu escrevo para poder cuidar de outras coisas. Para eu liberar a cabeça para fazer outras coisas. Porque tomado pela poesia. E essa palavra vai morrer em mim, vai viver na poesia, né? Vai ganhar vida na poesia, mas eu escrevo para esquecer. E com relação a esse reverberar da palavra, como é que você enxerga o lugar político da sua poesia? Entra um pouco naquele debate sobre a arte, a função da arte, né? Alguns acham que a arte é política, a arte é necessariamente política, essencialmente política. Outros dizem que não, que a arte não tem função política.
eu entendo que não tem como a arte não ter função política, né? Não entendo como não ter função política, porque pensar é um ato político, né? E eu não entendo que a poesia é para revelar, não tenho essa ideia de que a arte é para revelar. Eu acho que a arte cria, não acho que a arte revela nada, assim, a arte revela o mundo, não entendo assim. Acho que a arte cria, e criação é um ato político, né? Não tem como você colocar no mundo o teu modo de pensar as coisas, de entender as coisas, o teu modo particular já tem isso, né? Tem um entendimento de que os poetas são os legisladores não reconhecidos do mundo. Os poetas são os legisladores não reconhecidos do mundo. Eu não consigo, eu partilho dessa ideia de que sim, a arte é um ato político. E eu entendo que minha poesia é política também. Rubira, retomando esse diálogo entre o docente e o poeta, quais são as características mais marcantes que você tem acompanhado das transformações do público leitor, sim, e dos estudantes no âmbito daqueles que se revelam também como escritores? Sim. A literatura tem grandes desafios, né? Grandes desafios. A era a tecnologia, agora a chamada inteligência artificial, que eu não entendo que seja inteligência, mas enfim. Mas a gente tem outros desafios, e aí, olha a questão política aí. Eu entendo, a literatura tem outros desafios, número de leitores, a gente tem número de leitores muito baixo, o livro no Brasil é muito caro, o livro ele é muito elitista, aí ao mesmo tempo alguém pode trazer um argumento contraditório e dizer assim, mas para mim contradizer, dizer assim, mas Bira, na Bienal do Livro do Rio agora foram vendidos 5,5 milhões de livros. Aí eu dizer, muito legal, é interessante, mas isso não é uma realidade. Não é uma realidade. Quando você pega os números de distribuir o número de livros produzidos no Brasil, distribui pelo per capita, né, por cabeça no Brasil, é muito baixo comparado a outros países. A gente lê muito pouco. Eu acho que esse é um desafio importante. Mas, ao mesmo tempo, eu não entendo que as pessoas não estão lendo. Eu não entendo que as pessoas não estão lendo, né? Acho que essas novas gerações leem muito mais do que a gente lê, o que a gente lia. Agora, há que se refletir sobre o que está sendo lido, né? O que está tão disponível, que tipo de obra está disponível. E aí, quando eu falava sobre a questão política, não tem como discutir as questões de acesso ao livro, não tem como discutir as políticas que não avançam, né, de acesso ao livro. Quero até citar aqui uma iniciativa importante da Secretaria de Cultura de Jequié, que retomando uma ideia do Ali Salomão, de colocar o livro na cesta básica. Verdade. Maravilhoso. De um livro como necessidade, item básico, né, das nossas necessidades básicas humanas, fundamentais, né? E eu acho que a gente precisa avançar nisso. Mas a gente esbarra nas questões das nossas desigualdades, da nossa imensa desigualdade social, econômica, política. Então não tem como você isso não desatrelar esses desafios, esse acesso ao livro, esse número de leitores e tudo mais da nossa condição social, econômica. Perfeitamente. Rubira, e na dimensão escrita, você comenta na pré-entrevista, vocês que nos acompanham, que o questionário que nós temos com algumas questões que meio que alinhavam, estruturam essa nossa conversa, ficam disponíveis no site da Via Literária. Então, muito do que nós falarmos aqui, fazendo referência a essa pré-entrevista, faz parte daquele questionário que você tem acesso. Você falou nessa pré-entrevista que tem dias que você consegue compor 10 poemas.
mas você consegue também ter um período grande em que a inspiração não está lhe acompanhando. Sim. Nesse contexto, você estava falando sobre a organização do seu trabalho, se há uma organização, se não há uma organização do trabalho da sua escrita. Então, conta pra gente como é que é Bira Lima no processo de produção, de como chega essa inspiração. Você falou um pouco, né, sobre a casa, antes de como o restante do poema veio, mas como é que essa sistematização ocorre? Ah, sim. Eu não tenho uma rotina de escrita, eu gostaria de ter, e até eu estava conversando com Leila mais cedo, e até sinto uma certa inveja de quem tem. Eu já vi autores dizendo que sentam para escrever, mesmo sem vontade de escrever, e sai, o que sai guarda e depois retoma, e que isso é importante para o exercício da escrita. Eu não tenho. Primeiro porque eu tenho uma rotina de muitas outras tarefas, né? Muitas outras... Professor, saliência, né? Professor, 3, 4 turnos por semestre, trabalho para corrigir, a vida mesmo, a vida cotidiana, pagar conta, dormir, enfim. Eu não tenho uma rotina de escrita, mas eu produzo quando eu tenho desejo. E passo longos períodos sem escrever. Depois da publicação desse livro, inclusive, eu produzi 2 poemas, assim, isso tem um ano, produzi 2 poemas. E para mim tá tudo bem. Eu não tô incomodado com isso, né? Porque eu não tenho essa cobrança, essa necessidade de produzir em volume, não tenho essa necessidade. Então produzo muito no meu desejo, na minha própria demanda. Agora, eu também estava falando isso com Leila, que assim, como eu escrevo para esquecer, e eu até aí me lembrei de um poema que eu escrevi, está no segundo livro, no livro Indômitos, em que eu digo assim, antes de morrer eu quero acabar. E isso é inspirado na minha esposa, que ela é uma pessoa que se bate muito nas coisas, assim, anda e se bate, vive roxa, né, de tanto se bater nas coisas. E eu observando isso, estranhando, assim, eu escrevi esse poema, que assim, olhando para ela, eu falei assim, cara, essa pessoa vai acabar antes de morrer, né? Deixando os pedaços por aí. E eu penso, e depois eu fiquei pensando sobre isso, que eu sou assim também, é assim que eu vejo também a minha existência e a minha relação com a literatura e com a poesia. Eu me vejo deixando de escrever. Eu me vejo assim, deixando de escrever. Como o Ferro Goulart também, numa das suas últimas entrevistas, disse isso, assim, eu tô há 5 anos sem escrever uma poesia e tá tudo bem. Eu me vejo assim também. É tão bonito ouvir Ira falar que a gente fica aqui com um olhar de admiração e tentando, sabe, aprender, captar tudo isso. E primeiro porque é uma referência, eu posso falar por mim, desde 2004. Eu não quero entregar a idade dele, que ele é mais que eu, mas que desde 2004 eu já acompanhava, contava uma história aqui antes das gravações de que eu, totalmente alheio ao universo da poesia e da literatura, na militância de movimento estudantil da universidade, Agenor Gasparito era nosso professor, e tinha publicado Almas e Linhas de Bira e Regressantes, o livro dele, pela Via. Acho que foram os 2 primeiros livros. Foi. E foi o encontro da militância do movimento estudantil com a poesia através do livro de Bira. E o livro de Odilon Pinto. Sim, Coisas da Vida. Isso, Coisas da Vida. E nós tínhamos no Centro Acadêmico de Geografia um armário que era repleto desses livros pela doação de Agenor. E o que nós começamos a fazer? Nós começamos a promover esse encontro cultural, artístico. Depois, no DCE, houve o CUCA, né, Centro Universitário de Cultura e Arte, e em função muito desse movimento. E aí nós levávamos os livros, aí depois veio o curso de audiovisual, e é a partir dessas obras que a gente tem esse despertar. Então é bem interessante você estar aqui hoje e evocar essa memória. E falando em poesia, vamos de mais uma poesia, nós estamos chegando no final desse nosso encontro, desse nosso bate-papo que, por ser tão agradável, passa tão rápido. Então nós vamos chegar com uma poesia e depois Bira vai fazer suas considerações finais, Leila fazer também suas perguntas em direção. Você me perguntou bem no início, assim, Bira por Bira, né? Eu falei, não, é uma pessoa desassossegada e tal.
E eu sou uma pessoa também das muitas... Eu tenho mais incerteza do que... Eu tenho quase certeza nenhuma sobre a vida. Eu sou carregado de incertezas. E esse poema está muito inspirado nisso. O nome do poema é Após. Eu digo assim: das nossas incertezas nascem as respostas, os silêncios, os poemas, os espaços, as filhas, os filhos, as flores e algo que ainda não sabemos. É muito lindo. Que bom que nós somos tomados pelas incertezas muito mais do que a certeza. Sim. Leila, aquela pergunta da cronista sempre perspicaz para a gente encaminhar o final dessa nossa... Eu não sei se é da cronista, não, mas assim, é uma que ficou lá atrás quando ele estava falando da rotina de professor, que aí vem, né? Tem o professor, tem o poeta e tem alguém mais. Ah, tem um palhaço, né? Tem um E quem é esse palhaço? Como é que ele entra na literatura? Como é que ele entra na sua vida? Entrou tanto que dá nome, o título, o nome, a palavra que dá nome ao livro, né, que é Coeses, é o título de um dos poemas, que é Prende coisas inadiáveis, pariu um palhaço. E como foi a gestação desse palhaço? Eu me separei, tinha me separado da minha esposa, e estava naquele momento assim, licença, doutorado, e falei assim, eu vou fazer coisas que eu estava com vontade de fazer há muito tempo e não fazia, né? Aí eu falei, vou retomar o teatro, que era uma coisa que eu militei durante um tempo, e depois fui fazer outras coisas, e falei, vou voltar para o teatro, vou fazer um curso livre de teatro. E eu liguei para uma escola, procurei ali na internet, liguei para uma escola, e tô procurando um curso de teatro e tal, porque eu quero fazer e tal. E aí a Patrícia, que é minha amiga hoje, Patrícia, que foi quem me atendeu, a administradora, a dona da escola, disse assim, eu não tenho, a turma já iniciou de teatro, já tem um tempo, mas eu tenho aqui um curso de palhaço. E ela percebeu que eu fiquei calado, assim, respirei ela, não, mas veja só, não é, aqui não é, eu sei que você resistiu um pouco aí, mas é um curso voltado para... É um curso terapêutico, é um curso voltado para você descobrir quem é esse seu palhaço, porque todo mundo tem, ele tá aí em algum lugar, e o curso tem essa proposta e tal. Eu falei, vou lá. E o curso começa hoje, né? Era assim, eu desliguei, fui para lá. 2 meses de curso, e foi uma imersão das mais profundas que eu tive na vida, assim, das experiências mais profundas que eu tive na vida. 2 meses de curso, nessa busca de quem era esse palhaço, nessa busca desse entendimento. Consegui resolver coisas que estavam emperradas na vida há um tempão, assim, de tomar decisões, assim, sabe? Você fica emperrando, e assim, aí terminava, saía da aula, porque começava às 7 e acabava às 10, assim, 2 vezes por semana. Aí quando eu saía de lá, eu tava assim, vou resolver tal coisa. Saía dali e ia tomar providências, ia resolver coisas. E uma das coisas que eu lembro que durante o curso, porque a gente tem no final do curso um batismo. E aí o batismo, a gente foi pro parque da cidade, o parque da cidade de Salvador é lotado, né? A gente foi pro parque da cidade e o instrutor, ele dizia assim, cuidado, fica no palhaço. Aí eu ficava tentando entender isso, assim, como é essa coisa de ficar no palhaço? Porque o palhaço sai, Como era isso, né? Na verdade foi essa percepção de que o palhaço é essa dimensão, é outra dimensão. É como se eu abrisse uma outra porta em um outro lugar que eu mesmo não estando com... que você já deve ter ouvido isso, né? A menor máscara do mundo é o nariz de palhaço. Que mesmo não estando com o nariz, essa menor máscara, mesmo estando sem estar pintado, esse lugar está lá e eu posso visitá-lo, eu posso estar nele, eu posso brincar com ele. Então é um outro lugar, eu abri um outro lugar em mim, sabe? Esse palhaço é isso, assim, eu abri um outro lugar em mim e ele está o tempo inteiro comigo, agora, inclusive.
E na conversa de hoje, nesses muitos lugares visitados por Bira e aqui partilhados por Leila e por mim, nós vamos chegando ao final. Eu vou pedir ao Bira que transmita uma mensagem para todos aqueles e aquelas que nos escutam, que acompanham esse programa. Sobretudo, Bira, pensando que nós temos aqui também muitos aspirantes a poetas, muitos poetas em início de trajetória, que é o meu caso, muitos também estudantes universitários, né? Pessoas que estão acompanhando o programa para ter a inspiração com professores. Acompanhamos aqui a professora Tica Simões, já acompanhamos aqui o professor Rui Povas, todos com os quais você teve a oportunidade de trabalhar. E deixar também aqui o espaço, Leila, para você fazer esse encaminhamento final um pedido e alguma coisa que você queira que o Bira possa partilhar conosco. Ele primeiro? Eu quero ouvir de novo a do palhaço, que você passou correndo assim, não deu pra ver. O poema, ele é muito marcante, né? Coeses, prem de coisas inadiáveis, pariu um palhaço. Lindo, né? É um livro muito profundo, né? E é um livro rápido, né? Aqui, dá pra gente ver aqui. Tem 24 bonito, fotografias, né? Não falei das fotografias. Sim, 24 fotografias que ele tirou. Olha, não sei se alcança, né? Não alcança, não. Então, tem poemas bem curtinhos e tem fotos. Não dá pra mostrar aqui agora, mas tem fotos muito interessantes que eu falei, eu cobrei dele na próxima edição ter legendas e ele contando a história das fotos é muito interessante. E além disso, além do Coeses, tem o Indômitos e tem o Almas em Linhas, o primeiro, né? E tá vindo outro? Sem lembranças, porque é tempo, tranquilo. Mas eu tô no mesmo processo que eu estive em tantos outros momentos, desses intervalos entre um livro e outro, que é assim, não saber exatamente o que é que vem, como vem, que formato vai ter. Eu tava falando com o Gabriel mais cedo que entre Indômitos e esse, eu pensei em fazer um livro de bolso. Eu queria fazer um livro de bolso. Invoquei que eu queria fazer um livro de bolso. Não sei por quê. Eu falei, não, porque é portagem, dá pra levar, dá pra... Por andar muito nas estações de metrô. Então, com esse gostinho de que em breve Bira vai estar de volta com a gente, é que nós encerramos o Vozes Literárias de hoje, do Via Literário Encontros em Prosa e Versos. Você sabe que é feito especialmente para você. Uma foto onde vestia um vestido vermelho, segurando uma faixa feminista na Marcha dos Excluídos. E a apreciação que lhe chega. Parece uma menininha. Apenas emitia um "ixi", uma única interjeição que poderia conciliar a estranheza com relação ao comentário e a compreensão do carinho ingênuo de quem quis fazer um elogio. 3 letras carregadas de um receio secular, de mais uma vez receber a plaquinha de chata, que é atribuída a toda mulher que fala do que lhe é peculiar. Ou melhor, a toda a maioria que foi durante muito tempo minorizada. Sentiu-se desassociada dos seus gratos 44 anos, resultantes de inúmeras frustrações e alegrias que a constituíam, não como produto final, mas como constante processo. E ela amava esse resultado. Não havia sentido necessidade de esconder rugas e varizes, e se sentisse, certamente o faria. A presença de suas marcas ainda eram bem-vindas, mas não eram determinantes. O "ixi" demonstrava uma sutil afronta ao etarismo e à ditadura da juventude, pois intimamente sentia cada fase de sua vida como etapas necessárias à sua atual construção de si mesma. Diante do evidente embaraço do amigo, no vício feminino de deixar tudo e todos confortáveis, ela simpatizou mais o tom da conversa. Até porque entendia que o tributo de jovem para algumas pessoas ainda se associava à beleza. Mas ela honrava cada minuto vivido e não trocava o menininha onde ouvia tolinha, ingênua, por bonita, gostosa, madura, inteligente. E sua lista de adjetivos sem reduções ou infantilizações só crescia.
vitrine da Via de hoje, em meio à Semana das Crianças, indicações de livros infantis e infanto-juvenis do catálogo da editora. Começando por Tempo de Plantar, é um livro que mistura narrativa poética com belas ilustrações que falam sobre agroecologia e sobre a relação com o meio natural. Nós temos alguns livros de Mônica Halili, lançados recentemente pela editora, com ilustrações de Nayara Gramacho. Aqui nós temos Os Livros e os Laços de Laura, A Imaginação de Lili. Nós temos também o mais novo lançamento, a primeira vez em que ele publica um livro infantil, Albione Souza Silva, que já esteve aqui no Encontros em Prosa e Versos, Cido, o Pequeno Cidadão. Deep Liga, que também já foi entrevistado no programa, A Menina que Pescava Estrelas Cadentes, uma história belíssima, lírica, em que ele se inspira na sua própria filha. Nós temos de Olinda Bernardes Costa, Os Brinquedos Reciclados, com ilustrações de Renata Chavon. Nós temos também de Lu Oliveira, que esteve aqui recentemente, Partiu Ilhéus, com ilustrações de Silvia Quimo Costa. Com ilustração também de Silvia da Catiana Rigaud, Todo Mundo é Muita Gente, uma reflexão sobre o indivíduo inserido na sociedade. E nós temos aqui mais alguns de Mônica Halili, Pepeu Bicho Preguiça, e Davi e seu elefantinho Romero, na mesma coleção, todos ilustrados por Nayara Gramacho. E concluindo a vitrine de hoje, Daniel Tami com O Gato que Tinha 3 Nomes, seu mais novo lançamento que está fazendo muito sucesso na região. A leitura do livro Asas, de Leila Oliveira, é uma homenagem a todas as crianças, desde as mais pequenininhas, brincantes e sonhadoras, as mais crescidas que ainda brincam e sonham. Sabe de qual lugar da casa eu gosto mais? Do quintal. Lá sempre tem novidade. Ele não é tão grande, mas tem um monte de vasos com plantas e flores. De vez em quando até tem a visita de uma libélula, ou abelha, pássaro, cigarra, joaninha, borboleta. Muitos bichos que voam aparecem por aqui, e eles nem são convidados. Um dia, bateu uma curiosidade, ou inveja mesmo, desses bichinhos voadores, e resolvi investigar. Por que a gente não tem asas? Pensei como faria minha pesquisa e do que iria precisar. Não. Dessa vez não vou levar lupa, nem binóculo, vou precisar falar, ouvir e escrever. Em casa mesmo comecei a trabalhar. Voo, o que lhe faz voar? Ah, eu adoro tocar violão. A música com certeza me faz voar. Sinto-me um passarinho cantarolando. Naquele dia, o passeio à casa de tia Sônia virou uma expedição científica. Tia Sônia, o que lhe faz cantar? Amo cozinhar. Sempre canto. Sinto as cores mais vivas do que as das borboletas. Na escola, voltei à pesquisa. Assim que vi a professora Cissa, toda sorridente. Professora, o que lhe faz ser colorida? Ela fez uma cara pensativa e rapidinho foi dizendo: vejo a vida com muito mais cor quando estou com as crianças. Nessa hora, o sorriso dela se juntou ao brilho dos seus olhos e ela pareceu um pirilampo. Na saída, perguntei ao porteiro da escola: Ubaldo, o que lhe vira de ponta cabeça? Ah, sem dúvida nenhuma quando leio um bom livro. Fico de cabeça para baixo igual a um morcego, pensando em tudo que li. E eu fiquei do mesmo jeito, só pensando em tudo que eu vi. Matutando, matutei. Se a gente pode voar, cantar, ser mais colorido, iluminado e até ficar de cabeça para baixo, onde estão nossas asas? Fiquei um tempo lendo o que tinha anotado em meu caderno e lembrando do quanto as pessoas ficavam bonitas enquanto falavam.
Quando passei pelo portão da escola, em alguns segundos consegui entender. Vi que meu pai veio me buscar. Ele estava viajando há dias. Então corri, ou melhor, voei pela calçada para dentro do abraço dele. Ali eu era pássaro, borboleta, pirilampo e morcego, tudo ao mesmo tempo. Pouco importava se fazia sol, se soava o trovão, se sorriam de mim as pessoas nas casas, se tudo estava quieto ou agitado por dentro, pois havia festa em meu coração. Naquele abraço forte, meu desejo se fez asas.